Hoje faz 75 anos que a Alemanha bombardeou a Polônia e deu início à Segunda Guerra Mundial. Os presidentes dos dois países se reuniram para lembrar a data. Joachim Gauck, da Alemanha, e Bronislaw Komorowski, da Polônia, foram até a cidade de Gdansk, que já pertenceu à Alemanha, com o nome de Danzig. Foi lá que começou a invasão da Polônia pelas tropas de Adolf Hitler em 1º de setembro de 1939. Os dois presidentes colocaram velas no cemitério onde estão enterrados os soldados mortos na primeira batalha da Segunda Guerra Mundial. Eles disseram que é preciso aprender com as lições da história e lembraram as disputas atuais entre a Rússia e a Ucrânia. A Segunda Grande Guerra foi a mais abrangente da história. Envolveu 110 milhões de soldados de 72 países. A Alemanha não teve dificuldades para dominar a Polônia, que tinha um poderio muito inferior. O próprio Hitler foi acompanhar o cerco à capital, Varsóvia. O ataque à Polônia marcou o surgimento da Blitzkrieg, uma forma de guerra rápida. Milhares de soldados alemães, fortemente armados, avançaram com o apoio de aviões bombardeiros. A Grã-Bretanha e a França, aliadas da Polônia, declararam guerra à Alemanha. Foram formadas duas alianças militares opostas, a dos aliados e a do eixo. Outras nações se envolveram depois em resposta à invasão da União Soviética pelos alemães e aos ataques japoneses contra os Estados Unidos em Pearl Harbor. No fim, os aliados conquistaram a vitória em 1945. O Holocausto e o uso de armas nucleares no Japão ajudaram a transformar a Segunda Guerra no conflito mais mortífero da história da humanidade. O número de mortos é calculado entre 45 e 60 milhões. Vamos conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Boa noite, Emir. De que forma a Segunda Guerra Mundial moldou o mundo que a gente vê hoje? Boa noite. É que a Segunda Guerra Mundial é o segundo round de uma mesma guerra que começou em 14. Era a disputa sobre que potência hegemônica substituiria a decadente Grã-Bretanha. Na cabeça de um bloco os Estados Unidos, na outra cabeça a Alemanha. A Alemanha foi derrotada 2 vezes, o mundo foi reconstruído sob a hegemonia imperial norte-americana, que reorganizou o mundo. Não esteve sozinho nisso, porque surgiu o campo socialista e se passou a uma época de 2 blocos que se enfrentavam. Ao mesmo tempo, do ponto de vista econômico, se reorganizou o mundo com o dólar como moeda fundamental, moeda mundial, e com o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional como instâncias fundamentais dos acordos de Bretton Woods. E, Emir, haveria algum risco de o mundo viver uma situação semelhante, um conflito semelhante à Segunda Guerra Mundial? O que acontece hoje lá na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia poderia detonar algo assim? A partir do momento que os Estados Unidos tiveram a bomba atômica e jogaram em Hiroshima e Nagasaki, desnecessariamente o Japão estava derrotado, para demonstrar para a União Soviética sua superioridade militar, mas em seguida a União Soviética conseguiu um equilíbrio nuclear, um equilíbrio atômico naquela época, nuclear depois. Então, entre essas grandes potências que têm esse tipo de armamento, não é possível enfrentamento. Enfrentamento local, sim, com enorme superioridade militar de forças entre um exército e outro. Mas entre quem possui armamento capaz de destruir o outro e destruir a humanidade, já não é mais possível esse tipo de enfrentamento. No caso da Ucrânia, por um lado está a Rússia, que tem armamento nuclear, por outro lado estão os Estados Unidos. Entre eles não haveria guerra. Emir Sader, obrigado. Boa noite.